Fala galera! Está começando mais um vídeo da edição especial do Mola, em que vamos aprender sobre cada peça e suas aplicações na vida real. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as placas, que representam as lajes e paredes de uma construção. Você sabe quais são as principais funções desses elementos? Para começar, vamos falar sobre as lajes. Elas são elementos estruturais de uma edificação, responsáveis por transmitir as ações de carregamento para as vigas, que transmitirão para os pilares. Nesse elemento estrutural, o tipo de esforço preponderante é o de flexão, e sua concepção estrutural é de uma placa, em que duas dimensões, comprimento e largura, são muito maiores que a terceira, no caso a espessura. Existem diversos tipos de laje, com as mais variadas características. A laje maciça é o tipo mais tradicional de laje, composta pelo que conhecemos como concreto armado, junção de concreto mais aço, que juntos resistem aos esforços de tração e compressão. Costuma-se utilizar esse tipo de laje em pequenos vãos, onde a espessura de concreto armado é pequena, assim como em residências. A laje cogumelo é aquela que possui um sistema estrutural diferente. Enquanto as tradicionais lajes maciças formam um conjunto com pilares e vigas, as lajes cogumelo possuem apenas pilares e capitéis. A presença do capitel, que pode possuir diferentes formatos, e sua semelhança com os cogumelos, justificam o nome dessa laje. A laje nervurada é um tipo de laje maciça feita com nervuras de concreto interligadas entre si. São fortemente recomendadas quando se deseja vencer grandes vãos sem pilares e vigas intermediárias, dando assim maior flexibilidade aos ambientes. A laje treliçada é um dos tipos de lajes pré-moldadas. Ela é composta por uma armadura de ferro em formato de treliça, que é preenchida com lajotas cerâmicas para pequenos vãos. Também é possível encontrar modelos em que o espaço entre as vigotas é preenchido com isopor, sendo modelos mais leves e de fácil instalação. A laje alveolar é outro tipo de laje pré-moldada, que possui dutos ou alvéolos no interior de suas placas. Se você quiser saber mais sobre as lajes, a norma brasileira que trata desse assunto é a NBR 6118, que fala sobre os projetos de estruturas de concreto. Agora, vamos falar um pouco sobre as paredes. Esses elementos se apoiam sobre as lajes ou vigas e têm fundamental importância para a construção, pois possuem funções como dividir e organizar os ambientes, proteger a parte interna das edificações, além de ajudar no isolamento térmico e acústico. Existem diversos tipos de paredes, e agora vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é a alvenaria de vedação. Esse tipo de parede é composto por tijolos cerâmicos ou blocos de concreto comum. Essas paredes não possuem funções estruturais, sendo usadas principalmente para fazer a separação dos ambientes, suportando apenas o seu peso próprio. Já as paredes de alvenaria estrutural, ao contrário da alvenaria de vedação, têm funções muito além de separar os ambientes. Esse tipo de parede tem a função de sustentar a edificação, dispensando assim o uso de vigas e pilares. O drywall é um sistema de vedação muito comum, utilizado em ambientes residenciais e comerciais. O mais importante desse tipo de parede é que ela precisa ser usada somente em ambientes internos e sem muito contato com umidade. Outro sistema utilizado é o de paredes de placas cimentícias. Ele é bastante parecido com o drywall, sendo que a maior diferença é que ao invés das placas serem de gesso, elas são feitas com cimento. A sua instalação é rápida, permitindo um canteiro de obras mais limpo e com menos desperdício. Além disso, ela possui uma resistência melhor à umidade quando comparada ao drywall. E esse foi mais um vídeo sobre o kit Mola. No próximo vídeo, vamos falar sobre as diagonais do kit, que representam os tirantes. Assim, nossa construção vai tomando forma. Legal, né? Esperamos você!